Você sonhou com torneira? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Torneiras. Dê uma olhada porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: eu sonhei que eu estava no quarto, eu desci para a sala e a torneira abriu sozinha mesmo no banheiro. Bom, a torneira é algo que você, quando vai mexer com ela, você exerce controle, poder e controle. É você que tem o poder e o controle. Você abre e fecha segundo o seu gosto. Mas se você sonhou que a torneira ela abriu sozinha, então com certeza tem algo ou alguém controlando você. Alguma pessoa está controlando você. O meu conceito de pessoas aqui no meu canal qual é? Pessoas carnais como nós, espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres, pessoas etc. Porque a criação é vasta e o Criador fez infinitos tipos de pessoas. E o Criador é infinito para todas as direções. Querer mensurar as medidas do Todo-Poderoso é o princípio da loucura. Então veja bem, você sonhou que você estava no seu quarto. Você desceu para a sala e a torneira abriu sozinha mesmo no banheiro. Talvez você pense que está tendo controle sobre algo, mas tem algo comandando os eventos da sua vida. E você precisa discernir onde é que você precisa atuar, combater, tá? De repente você está confiando numa vertente espiritual enganosa, que ao invés de ajudar você, tomou controle da sua vida e não está ajudando você positivamente, porque não tem nada de positivo em abrir uma torneira no banheiro simplesmente por abrir. Qual era a necessidade de abrir aquela torneira? Nenhuma. Então, se sair água da torneira, está havendo excesso, está havendo ali desperdício, descontrole. E você pensa que está havendo isso aí, tá? O que eu sempre falo aqui no meu canal, que as pessoas precisam saber, é que muitas vezes você vai num benzedor, num cartomante, num atendente de evidência online, num pastor, num padre, num qualquer atendente espiritual. E as vertentes espirituais religiosas, elas também são como redes Wi-Fi desprotegidas. Suponhamos que você vai fazer uma transação bancária e vai se utilizar de uma rede de internet que não tem uma proteção adequada. E você corre o risco de perder o seu dinheiro, porque um hacker pode fazer uma interferência. E as religiões, infelizmente, é a mesma coisa. Tem muito mais entre o céu e a terra do que se pode imaginar. E as religiões, as vertentes espirituais são como redes Wi-Fi desprotegidas. Então, o que você está vendo aqui é uma intersecção. Algo que você não pode ver, adentrou na sua vida, sim, porque está dentro da sua casa. Alguém abriu aquela torneira. E é claro que alguém invisível, alguma pessoa está fazendo intersecção na sua vida. E é claro que não é para vir de encontro aos resultados que você prospectou de bom e de bem e de belo para a sua vida, né? Então você talvez pode demorar a perceber o sentido disso que eu estou falando, até porque a atuação de outras pessoas em nossas vidas podem levar até 7, 8 anos para serem percebidas, ser negativas ou ser positivas. Mas nesse caso você está se alimentando de alguma vertente espiritual que vendou a sua psique. Quando nós nos dirigimos às vertentes espirituais, aos braços aí religiosos, eles têm um direito sobre nós, o direito de vendagem. Eles passam uma venda na psique da pessoa e a pessoa não vê a própria realidade.
ela só passa a ver aquilo que aquele braço religioso, aquela vertente lá quer que nós vejamos. Por quê? Porque nós nos dirigimos de encontro a elas e nós nos dirigimos numa linguagem falada ou arquetípica no sentido de pedir ajuda. E é direito delas. Suponhamos que você seja um poder espiritual e está atendendo um humano. E você não tem como ajudar aquele humano. Então você pega e hipnotiza aquele humano, passa uma venda na psique daquele humano, porque a única forma de ajudá-lo é cegá-lo psicologicamente. Então a pessoa vai seguir o caminho dela desse jeito. Até o dia que ela descobriu o que eu fiz, pode ter se passado 7, 8, 9 anos. Por isso é importante ser pericioso o tempo todo, detalhista, perguntador, questionador. Todas as pessoas devem questionar muito a espiritualidade e duvidar muito de qualquer coisa e, inclusive, confiar muito, desconfiando sempre, tá? Esse negócio, esse ditado que diz que Deus não pode ser posto à prova é bobagem. O nosso Criador quer tudo às claras. Ele não quer nada escondido, nada oculto. Ele é um Deus de amor, invencível em generosidade, inclusive, né? Então, ao acordar de um sonho como este, você deveria refletir se as fontes espirituais das quais você se alimenta realmente são de espírito puro, se elas são morais, se elas são honestas, tá? Porque com certeza você pensa que algum projeto seu está se realizando positivamente, quando na verdade passou para o controle de outras pessoas. E você já sabe qual é o meu conceito de pessoas aqui no meu canal. Prezado internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todas as minhas playlists estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza de imediato assuntos imprescindíveis nem só acerca dos sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre outros. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.